gentileza, se você puder abrir Juízes 2. Juízes 2, a partir do versículo 6. Você já está preparado, né? Você já achou Juízes? É mais no início da Bíblia, no Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz o seguinte: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras, grandes feitos pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. Gostaria que você pudesse repetir comigo. Outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor dele, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, roubadores também, outra palavra, outra versão diz roubadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Outras versões dizem que estavam em grande angústia. E depois de toda a história do Japão, eu cheguei em Juízes, né? E aqui a palavra é muito clara, que a palavra do Senhor diz que houve uma geração, o povo de Israel conheceu o Senhor, experimentou muito da fidelidade de Deus. Houveram sim, de fato, muitas lutas com o povo de Israel, no deserto, no Egito, foram para a terra prometida, para Canaã. Mas aqui é um trecho da palavra de Deus que nos fala a respeito da morte de um dos grandes líderes, um homem de fato de Deus, que foi chamado por Deus e foi escolhido pelo Senhor. E aqui Josué então morre. E aquilo que eu repeti com vocês, nós vimos que existiu uma geração que serviu a Deus, que experimentou da bondade de Deus, e a outra geração não mais serviu a Deus. A outra geração ficou muito longe daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo, aquilo que nós repetimos, né? Essa geração não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que Deus tinha feito para Israel. E recentemente eu ouvi também um testemunho de um pastor que ele falava acerca de um trabalho que ele fazia há alguns anos atrás, numa cidade do interior muito pequena, e eles moravam também num bairro muito pobre. E a vizinhança desse pastor, né, na grande maioria eram pessoas com pouquíssimas condições. Então ele e a esposa normalmente à tarde faziam um lanchinho com bolachinhas e chamavam as crianças da rua para vir na casa dele
eles pudessem ter uma refeição. Muitas delas era a única refeição do dia. E então eles chamavam, e quando essas crianças vinham, eles tinham uma oportunidade de pelo menos orar pelo alimento, consagrar e dizer: Deus, que bom que nós temos essas bolachas, abençoamos esse alimento, que faça bem para essas crianças em nome de Jesus. E numa dessas ocasiões, um dos seus vizinhos, eles chegaram num carro, a mudança inteira da família, um casal, né, pai e mãe, com um casal de gêmeas, filhas, e eles de fato foram morar bem na casa do lado desse pastor. E imagina, eles vieram com toda a mudança deles num carro, né? Eu não sei se você precisasse mudar hoje, se você conseguiria mudar num carro. Eu não, né? Eu não conseguiria. Mas quando a gente mudou do apartamento aqui para casa, a gente fez muitas viagens de carro, né? Mas essa família chegou num carro. E aí, uma dessas gêmeas, quer dizer, as duas, o pastor conta, chorava muito. E aí ele descobriu que de fato era de fome. E aquela situação toda de uma família que infelizmente era uma família desestruturada, o pai batia na mãe, aquela situação de miséria, infelizmente, né? Não estou falando que isso acontece num contexto, né, de pessoas carentes, mas nessa situação acontecia, apanhavam, passavam fome e tal. E essa menina uma das meninas começou a ir para a igreja, conheceu a Jesus e estava sempre falando de Jesus. Muitas famílias, né, muitos pais são alcançados pelo testemunho de crianças. Nós já temos falado isso aqui na igreja, né? Algumas pessoas testemunham disso, que foram para a igreja porque os seus filhos começaram a ir. E uma dessas crianças então começou a igreja com esses pastores. E um dia essa menina chegou em casa e falou para o pai dela assim: pai, não tire, ela estava tomada pelo Espírito, né? Não tire a sua vida, pai, porque Jesus te ama. E naquela noite o pai dela estava preparado para se suicidar. E o pai dela então chorou muito. E ele começou então aí, volta e meia para a igreja, volta e meia ele aparecia, né? Esse pastor testemunhando. E eles, infelizmente, o pastor saiu daquela cidade, não teve mais um contato. E alguns anos se passaram. E ele então voltou para a cidade e ele reconheceu esse homem entregando aqueles tickets de estacionamento no supermercado. E ele falou: o senhor está bem, está vivo, glória a Deus, está na igreja. E ele falou: pastor, infelizmente a gente não deu continuidade, né, àquilo que a gente começou a ouvir há tantos anos atrás. E agora eu nem consegui ficar firme com Deus, não, nada. E esse pastor me perguntou: e como é que estão as suas filhas? E ele falou: uma delas está bem, estudando. E a menina que estava na igreja, ele falou assim: ô pastor, ontem à noite ela bateu na minha esposa e a gente teve que levar ela para o hospital e ela teve que fazer BO e ela se desviou muito seriamente dos caminhos do Senhor e agora ela inclusive mora com uma outra mulher. E eu fiquei ouvindo, né, esse testemunho e pensei: Deus, esse é um testemunho que não está muito longe da nossa realidade. Quantos de vocês não conhecem pessoas que já ouviram falar de Jesus? Ouviram falar de Jesus da sua boca? Você testemunhou para elas, você evangelizou para elas, mas essas pessoas não tiveram referencial. Essas pessoas não conseguiram continuar a andar com Jesus, se desviaram, estão aí no mundo, às vezes pertinho de você, seus vizinhos. Eu falo isso por mim, né? Eu estendo a mão sobre os meus vizinhos, eles já estiveram aqui nessa igreja e eu falo: Deus, o Senhor sabe por onde eles têm andado, o Senhor sabe que eles ouviram a Tua palavra, mas em nome de Jesus que eles voltem para os Teus caminhos. E queridos, essa é uma geração que é uma geração que vai e volta. Não é fácil permanecer firme, né?
referência de Deus que tem uma geração. Você fica pensando, a sua futura geração tem a marca de Deus na vida dela? Eu não estou falando somente as pessoas que estão casadas. Eu não estou falando somente os que têm filhos. Eu estou falando para aqueles que pensam a respeito dos filhos espirituais. Para aqueles que pensam o que Jesus vai fazer de diferença na vida das pessoas com quais eu convivo. Né? E eu lembrei de Sansão, queridos. É um exemplo muito clássico, né? Ele foi um homem separado por Deus desde pequeno, né? O Sansão cabeludo, a maioria de vocês já ouviu falar dele, né? Ele começou muito bem, queridos, mas ele terminou muito mal, né? Ele terminou como um palhaço nas mãos do inimigo, literalmente, um palhaço cego nas mãos do inimigo. Quantos de nós começamos bem e quantos de nós vai saber se vamos terminar bem? Meu desejo é que todos nós possamos terminar bem, com uma futura geração atrás de nós, apaixonados por Jesus, fazendo diferença nessa geração. Eu queria ouvir um amém de vocês. Amém. No mínimo. Né? Essa é a minha oração. Então, quantas nações que nós já ouvimos falar, né, de que foram nações que exportavam missionários, receberam, enviaram, né, falaram de Deus, nações que começaram com o povo crente, cristãos, né? Estados Unidos, por exemplo, foi uma nação que começou a sua história como uma nação cristã e depois, hoje em dia, nós olhamos para lá, falo talvez de alguma coisa que nós conhecemos, ouvimos, né? E hoje em dia é um celeiro, queridos, não posso falar, lá existem homens de Deus, mulheres de Deus que estão fazendo diferença, mas de forma geral, nós vemos Estados Unidos sendo um celeiro de satanismo, sendo um celeiro dos grandes bruxos da atualidade, né? E lá nós vemos a liberação do aborto, tantas coisas são liberadas, tantas coisas contra a palavra de Deus. Nós estamos falando de uma nação. Nós estamos falando de um povo que está ouvindo falar de Deus de uma forma distorcida, infelizmente, né? E aí eu pensei, meu Deus, em algum momento da história, a palavra de Deus, a palavra do Senhor deixou de ser pregada, deixou de ser vivida, não é? Eu fiquei pensando, Deus, por que isso acontece? Então, a falta de referencial, né, para a nossa geração é uma falta, é um vácuo na história que deixa a falta de referências, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. E assim aconteceu aqui também, né, esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos. Esse povo saiu do Egito, queridos, viu a provisão do Senhor, morreram também, né, alguns, no deserto, lá experimentaram do maná de Deus, experimentaram gloriosas feitos do Senhor, né? Mas existiu dois homens que foram e disseram, Josué e Caleb, e disseram assim, não, né? Foram 12 que foram enviados e dois deles voltaram e falaram, não, essa terra aqui, ó, tá? A gente vai enfrentar todos esses gigantes. E essa história fala da morte de um desses dois líderes grandes, né? Grandes, Josué, né? E ali, queridos, nasceu então, nessa sucessão de liderança, nasceu com Josué e Caleb, foi uma geração que foi de fato alimentada, sustentada por Deus, viu grandes milagres, e agora nós vemos uma parte da história que eles estavam sendo guiados para Canaã, e essa geração aqui, nesse versículo que nós repetimos, nós vemos claramente que ela não ensina das leis de Deus. Ela deixou de falar das leis do Senhor, né, para os seus filhos, para essa geração que aparentemente acabou, né? Aparentemente não, a palavra de Deus fala. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Wesley estava tão empolgado falando do Japão. E o que será do Brasil? Infelizmente nós vemos um testemunho, às vezes, um mau testemunho da igreja evangélica. Às vezes as pessoas pensam, meu Deus, eu não quero nem ser crente. Isso é coisa de louco, né? Infelizmente nós temos hoje em dia um mau testemunho de uma geração
Deus sincero. E essa geração aqui que a palavra diz que foi entregue aos inimigos, né? Eles sofreram uma grande aflição, uma grande angústia, foram roubados pelos inimigos. Quando uma geração, percebemos, né, historicamente, abandona Deus, infelizmente os seus filhos dos seus filhos, eles sofrem ataques, sofrem nas mãos de um inimigo que não tem dó, queridos. O inimigo não tem dó. O inimigo vem para destruir de fato, né? E quando eu lembrei, inclusive, falando um pouco dos Estados Unidos, os Estados Unidos, eu lembro de uma época que eu estava estudando na história, na escola, e eles chegaram ao ponto de que eles inclusive tiraram Deus a respeito daquilo que, como uma nação que nasceu como um povo cristão, eles inclusive chegaram a uma conclusão de que não precisavam mais orar nas escolas. Então, eles acabaram tirando Deus da proximidade do povo, ensinar Deus para os seus filhos, orando lá na escola. E lá nos Estados Unidos isso de fato aconteceu. Então as autoridades americanas, elas não achavam mais que isso tinha importância. E aí depois eles perguntam, se a gente tirar Deus, né, até para vamos respeitar a outra fé, né, aquilo que as pessoas acreditam, para não constranger ninguém, é melhor a gente não fazer mais isso. E o que aconteceu, né? E aquilo que eu acabei falando para vocês. Infelizmente, você tira Deus, você tira tudo. Você tira Deus, você tira tudo do povo, né? E acabaram deixando de ensinar também a respeito do criacionismo, né? Da história da criação do homem, lá em Gênesis, né? Acabaram falando a respeito do evolucionismo, o homem veio do macaco. E aí, gente, eu não sei se vocês já conversaram com os jovens de hoje em dia. Eles são tão confusos, a maioria. Porque lá na escola, a gente não está mais falando dos Estados Unidos, a gente está falando do Brasil. Há uma confusão na mente, né? Há um ensino tão errado a respeito de Deus. As pessoas, elas se tornam, né? Eu sou ateu, convicto, não acredito nessa balela, não acredito nessa história, né? De como Deus criou o homem, tudo isso é invenção. Nós vivemos uma geração que não acredita mais nisso, queridos. Nas escolas não se ensina mais a respeito de Deus. Antigamente, na minha época, a gente tinha ensino religioso na escola. Eu não sei, hoje tem? Ainda tem? Tem? Glória a Deus. Que bom, né? Menos mal, né? Mas existe uma confusão muito grande no meio da nossa geração. E o Senhor nos leva, né, a de fato acreditar na Bíblia de capa a capa. E isso daqui é aquilo que nós devemos seguir como modelo, né, para a nossa vida. E se nós de fato acreditamos nisso, nós vamos viver isso na nossa casa, nós vamos viver isso nas nossas famílias, nós vamos ver isso nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, né, no nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos inseridos, ali nós faremos diferença. E isso significa fazer diferença nessa geração e na futura geração, queridos. Nós precisamos deixar os nossos sucessores bem-sucedidos, bem munidos, amados. É uma tarefa nossa. É tarefa sua e é tarefa minha. Eu tenho já um sucessor na minha casa. Ele está me filmando o tempo todo. O tempo todo, queridos. Não é fácil você deixar sucessores bem-sucedidos. Mas é tão bom. É tão bom saber que eu vou levar o Eliel na cama dele. Eu vou orar com ele. Eu vou orar com ele agradecendo o alimento. Ele já está vendo isso acontecer. E quando isso começa a ser nas nossas casas, nós sabemos que isso está sendo inculcado na mente deles. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nessa geração nós vemos um povo, né, deixando Deus de lado, deixando de ser testemunha, deixando de ser referencial. E aqui no versículo 7,
a palavra do Senhor diz que o povo serviu ao Senhor junto com Josué, né? E com aqueles anciãos todos os dias. Queridos, não é só de vez em quando. Para a gente poder fazer, deixar uma geração bem sucedida para a nossa futura geração, isso vai acontecer todos os dias. Nós não podemos tirar férias, nós não podemos achar que o nosso testemunho ele vai tirar férias durante a semana. De jeito nenhum, queridos. O nosso testemunho não vem só para a igreja. O nosso testemunho é no dia a dia. Ele não tira férias. O seu testemunho, aquilo que Deus faz em você, não pode tirar férias, meu amado. De jeito nenhum. Para que você saiba que a sua futura geração está sendo, né, bem feita, bem construída, ela precisa colar em você. Ela precisa ver Deus em você. Amém? Né? E eu lembrei, em casa, o Eliel, quando ele pega a faca, ele já olha pra gente e ele fala assim: adulto. Ele nem sabe, eu acho que ele não sabe direito o que é adulto, né? Mas ele olha, ele pega e ele parece alucinado por faca. Então, tudo que é errado, e a faca, principalmente, é um negócio que o olhinho dele brilha. Ele fica assim, ó, ele passa na frente da gaveta da faca, ele rola, ele vai pra lá, ele vem pra cá, e de vez em quando, aí ele dá um bote, queridos, rapidinho, e abre e pega a faca. Aí esses dias eu fiz um teste, né? A gente já está ensinando, filho, faca é de adulto, não pode, né? E na cozinha também não pode, é só de adulto. Ai, como é difícil, tudo não pode, irmãos, nessa idade. Parece que é tão difícil, tudo não pode. Mas a faca, ele senta na mesa, se a gente colocou a mesa, ele vai querer, ó, pegar a faca. E aí esses dias eu fiz um teste com ele, né? Ele gosta muito de suco. Qualquer um. E eu deixei ele pegar a faca dessa vez. E uma faca na mão de criança, você sabe que não é um bom negócio, né? Então, quando ele pegou a faca, você sabe que ele pode se machucar, ele pode se cortar, sei lá, ele pode... tantas coisas, irmãos, 3 pontinhos. A nossa mente de adulto é muito rápida, né? Para imaginar sempre o caos. Parece que uma mãe só vê sangue quando a criança pega uma faca na mão. Mas... eu deixei ele pegar a faca e eu fui com o potinho, né, o copinho dele de suco, e eu fui oferecer algo para ele que com certeza ele ia fazer uma troca comigo. Então aquilo que estava na mão dele, que é a faca, ia machucar ele, queridos, certamente. E eu pensei, eu vou oferecer o suco para ele. Queridos, mais brilhante o olho dele ficou com o suco que a mamãe estava trazendo para ele, né? E aí, aquilo era muito melhor do que aquela faca que ele tinha na mão, que poderia ser perigoso, que poderia trazer alguns prejuízos para ele, né? E ele rapidamente trocou. Quando eu pego e falo, tiro a faca da mão dele e falo, filho, não pode, isso não dá, a coisa vai ficar feia do seu lado, né? Ele chora, ele grita, ele tem vontade de dizer, por que essa faca minha mãe tirou de mim? Eu imagino se ele pudesse falar, né? Mas quando você vai com a questão da troca e você conversa com ele, é muito mais fácil de ele entender, querido, ele é, nesse caso. A mamãe tem algo melhor para te oferecer. E hoje em dia as pessoas estão no mundo com uma faca literalmente na mão. Tantas pessoas querendo se matar, tantas pessoas querendo viver algo triste na vida delas, vivendo infelizmente. O mundo jaz no maligno. Mas você e eu temos o suco na nossa mão, queridos, para oferecer. E é muito melhor quando você vai na conversa, quando você vai negociar, quando você olha para ele, para aquela pessoa que você tem o alvo de conseguir, o alvo de conquistar. Você diz para ele, Jesus é tão melhor para você. Você me entendeu? Faça esse teste, amado. A gente tem uma tendência forte de olhar para a pessoa, né? Por exemplo, olhando para aquele filho, faca não, faca isso, faca aquilo. A gente já sabe que não. A gente tem as respostas prontas. Mas a gente precisa aprimorar a nossa forma
de mostrar o que é melhor para as pessoas. Amém, queridos? Que Deus possa nos dar boas estratégias de conquista. Amém? Porque nós sabemos que se a gente faz isso, nós estamos garantindo bons sucessores. Amém? Né? E quando nós esquecemos Deus, nós acabamos às vezes, queridos, transferindo, né? Quando nós temos a responsabilidade de ensinar, né? Essa geração, um grande líder morreu. E às vezes nós não temos sucessores que farão. O Wesley estava me falando do Japão e eu fiquei pensando, Deus, o que aconteceu no meio da história? O povo se desviou, o povo não entendeu direito a palavra. Dá um monte de perguntas de interrogação na nossa mente, né? Mas, de fato, às vezes nós pensamos, é a responsabilidade da igreja pregar a palavra de Deus. É a responsabilidade do pastor Wesley falar de Jesus para as pessoas. É a responsabilidade do meu líder falar de Jesus para as pessoas. Queridos, nós transferimos. Lá na sua casa, de repente, você pensa, a minha esposa, ela fala muito melhor, ela é mais desinibida, ela ora melhor. Então, ela vai ficar com a responsabilidade de falar de Jesus, de ensinar Jesus para os filhos aqui em casa. Não, queridos. Nós precisamos pegar junto e não transferir a responsabilidade para os outros. É eu e é você. É eu e você, mais ninguém. E não adianta, a gente sempre vai achar erro. Quando a gente olha para o outro, quando a gente acha que o outro deveria ter feito, ter falado, né? E eu gostaria, além dessa palavra de Juízes, eu me lembrei de uma palavra que eu acho linda. Ela fala muito ao meu coração. E eu queria que você pudesse abrir a palavra lá em Deuteronômio. Você vai voltar um pouquinho. Deuteronômio 6. Eu me lembrei de uma palavra que eu gosto demais. Deuteronômio 6. Deuteronômio é um livro que praticamente, eu encaro ele como uma revisão daquilo que Moisés já tinha ensinado para o povo. Aqui estava no final da vida do grande líder Moisés. Ele logo morre depois aqui nos próximos capítulos. Mas depois de 40 anos no deserto, Moisés acabou não entrando na terra prometida, mas antes Deus chama ele para falar, né? Deuteronômio é uma lembrança de todas as leis que Deus tinha dado para o povo, para esse povo, né? E é como se fosse uma revisão. E olha só o que ele lembra, que eu gosto demais. 6 a partir do versículo 1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu. Queridos, não para só em Moisés. Ele deveria ensinar para os filhos e para os netos. Amém? Isso significa as nossas futuras gerações. Essa palavra é viva para nós hoje também. Nós devemos ensinar aquilo que Deus fala para a gente, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. E nós precisamos ver pela fé uma geração servindo a Deus. Amém? E olha só, e ele de novo repete, olha como a gente precisa fazer isso todos os dias da tua vida, e que os teus dias, para que os teus dias sejam prolongados. Aleluia! Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir. Nós precisamos estar atentos para cumprir essa palavra, para que bem te suceda. Olha, queridos, é promessa de Deus. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Nós precisamos ensinar para a nossa geração que o nosso Deus é o único Senhor. Amém? É o único Deus que nós servimos. Olha só, a gente tem que ensinar, olha só. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Quando essa palavra está no teu coração, ela faz diferença, né? E olha aqui, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus. A palavra de Deus faz diferença. A gente precisa mostrar ela. Ela não pode ficar escondida dentro de nós. Ela tem que ser inculcada. Ela tem que ser vivida andando na mesa. Eu já preguei isso aqui na igreja. Eu gosto muito de pensar que a gente ensina demais na mesa. Eu ouvi, recentemente uma pessoa falando, e eu quase ri, quando ela estava conversando, mas eu me contive, irmãos. Me contive. Mas a pessoa falou assim: hoje em dia as pessoas, nas casas delas, elas comem por capítulos. Eu pensei, meu Deus, eu não entendi isso, Mas eu fiquei com cara de paisagem. E aí eu pensei, o que pode ser isso, Aí ele continuou, ele estava meio indignado. Mas por quê? Porque ele disse: na minha casa, minha mulher come na frente da televisão, na novela, a gente só come quando termina o capítulo da novela. Eu disse: Deus da glória. A gente só consegue juntar o povo na mesa, raramente na mesa, só quando tem o intervalo, do capítulo da novela. Queridos, que desgraça. Desgraça de fato. Eu me controlei, eu fiquei com vontade de rir assim como vocês, mas essa não é a vontade de Deus nas nossas casas. Para você falar a respeito do único Deus, você precisa reunir na mesa, você precisa orar, você precisa... Eu não estou falando, aqui a palavra de Deus não diz aqueles que caminham, saem de manhã cedo para fazer o exercício, não é isso. A palavra de Deus diz: andando pelo caminho, é nos nossos relacionamentos. Os nossos sucessores precisam ver a gente falar de Jesus. Jesus precisa estar na nossa vida, no dia a dia. A palavra nos deixa clara todos os dias. Nosso filho, a gente precisa acordar e dizer, olhar no espelho e dizer: meu Deus, eu sou um milagre de Deus. Quanta coisa o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou um testemunho. Eu quero ensinar para o Eliel, eu quero dizer: filho, isso que o papai e a mamãe comprou hoje para você é porque Deus deu a oportunidade. Deus nos deu a bênção de ter o recurso para te abençoar, para te deixar feliz. Mas não é obra nossa, é obra do nosso Deus. Amém? Que você possa também pensar nisso. Que tudo isso que Deuteronômio fala, você possa lembrar para a vida dos seus filhos, para a vida das pessoas que te cercam, que a gente não venha a esquecer do nosso Deus, Se a gente esquecer, se a nossa geração esquecer desse Deus, nós não teremos sucessores, amados. Nós não teremos sucessores. Infelizmente, Infelizmente. E eu lembro assim de que, queridos, nós vamos errar. Nós vamos errar. Já deixo claro, todos nós vamos errar. Nós somos falhos, Mas nós precisamos entender que o testemunho não vai ser por falta de ensinamento. Porque o Espírito Santo habita em nós. E eu me lembrei também, eu gosto muito de testemunho, queridos. Então eu conto isso para vocês, para edificar vocês, a minha vida, porque eu sou edificada, Teve uma vez que eu ouvi um testemunho do pastor Henry, que o pai dele era um pastor que iniciou todo um trabalho da Igreja da Paz, em Santarém. E ele sempre fala com muito carinho do pai dele. E
pai dele colocava eles dentro do fusquinha e eles iam evangelizar. Eles iam falar de Jesus nas aldeias, entre os índios, nos ribeirinhos. E o pai dele sempre foi, ele era muito exímio, muito correto. Ele sempre tentou, né, ter um bom testemunho. E aí um dia ele lembrou que o pai dele colocou toda a galera dentro do Fusca, né, ele, o pai dele, a mãe e ele, era pequeno ainda, estava dentro do Fusca. E eles então saíram para falar de Jesus. E quando eu escuto o pastoreio, parece que eles estavam muito felizes em falar de Jesus. O pastoreio é muito animado, né? E aí ele fala assim que eles, num determinado momento, tiveram que parar o carro para abastecer. E aí eles abasteceram o carro e todo mundo ficou dentro do Fusca e o pai dele foi lá, saiu, teoricamente, para pagar, né? E aí eles voltaram e continuaram o caminho. E depois de algum tempo, o pastor ele disse que ele não lembra se foram horas que eles andaram. O pai dele parou o carro e perguntou para o pessoal, né, para eles que estavam dentro do carro: vocês sabem se o papai pagou a gasolina? E como aí a mãe dele falou assim: não, meu amor, ninguém saiu do carro com você. A gente não sabe se você pagou ou não, mas eu acredito que sim. E ele disse: não, mas se eu tenho dúvida, eu vou voltar. Queridos, eles já tinham caminhado um monte, já estavam andando bastante. E ele voltou e foi perguntar lá no posto de gasolina se ele tinha pago a gasolina. Ele estava com medo e preocupado em saber se ele pagou direitinho. E aí o frentista falou: não, o senhor pagou, que bom que o senhor voltou. E aí o pastor ele fala que aquilo marcou tanto a vida dele, porque ele via Jesus na vida do Pai, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Às vezes a gente quer inculcar forçadamente Jesus para a nossa geração. A gente tem que crer que o nosso testemunho nas pequenas coisas também fazem diferença. Eu creio, queridos, que quando eu ajoelhava do lado da minha cama quando eu era pequena, junto com a minha mãe, e a gente repetia uma oração todos os dias antes de dormir, fizeram diferença na minha vida. Talvez você não nasceu num lar cristão, que tenha toda uma base, que não foi ensinado a respeito disso, mas um dia Jesus veio e te tirou daquilo e disse: eu tenho uma nova história para você. Amém? Vai começar em você a futura geração de bons sucessores. Amém? Glória a Deus. Eu lembro também, lembrei agora. De quando eu era pequena, minha mãe, ela levava, tinha um clube de mães na minha escola. E a minha mãe me levava sempre para o clube de mães. Acho que era porque eu era menina e elas iam fazer crochê, aquelas coisas na escola, né, de mãe. E elas se reuniam atrás de uma salinha, atrás da cantina, irmãos, da escola. Tinha que passar no meio da cantina para chegar na salinha onde a minha mãe estava fazendo os trabalhos manuais com as outras mães. E eu ia junto com a minha mãe. E aí, um dia a minha mãe estava lá dentro, só estava eu e mais umas duas meninas. E eu fui muito tentada quando eu passei dentro da cantina a pegar um chocolate. E antes de sair de casa, a minha mãe já tinha dito: Dai, hoje não tem dinheiro para nada. Aí eu pensei, minha mãe disse que não tinha dinheiro para nada, então eu vou roubar um chocolate. Aí eu passei na cantina, escondida, peguei o chocolate e comi. Mas eu botei dentro do meu uniforme da escola o papel de chocolate. E aí, de noite, quando eu cheguei em casa, tirei o uniforme, minha mãe sempre... Era bem rápido, né? Pra lavar o uniforme, seca rápido de escola. Ela foi, pegou e botou a mão dentro do meu bolso pra lavar a calça. E aí, ela olhou pra mim e falou assim: Dai, você ganhou chocolate? Ixi, eu pensei, a casa caiu. Aí eu falei: mãe, eu peguei um chocolate. Aí ela assim: da onde? Eu falei: da cantina. Ela assim: você roubou da cantina? Eu falei: não, eu peguei emprestado. Eu falei: aí ela assim: você roubou? E aí ela me bateu. Eu tenho muita fama, irmãos. Já apanhei muito, mas foi pro meu bem. E aí ela, no outro dia de manhã, eu estudava de manhã, antes de ir para a escola, ela foi comigo no mercadinho, comprou chocolate e me fez devolver pro tio da cantina. E aí ela assim: eu vou junto com você, porque você errou.
Queridos, ter uma boa sucessão é ensinar a verdade, é ensinar a não mentir, é ensinar a não roubar. Você vai, com certeza você também já aprontou. Tomara a Deus que os seus pais tenham te corrigido. Se a gente não é corrigido em casa, a gente é corrigido no mundo. E às vezes de uma forma muito bruta, de uma forma injusta. O mundo é injusto. Mas nós temos então a incumbência de ensinar Jesus nas pequenas coisas. Meus pais fizeram isso. E hoje eu fico tão feliz. E agora eu tenho a possibilidade de fazer isso com o Miguel, né? E é tão gostoso, queridos, pensar que ele vai servir Jesus. E ele tem uma personalidade difícil, mas eu penso que vai ser um grande líder. Já olha. Eu penso, vai falar, vai explodir nas mãos de Deus. Eu oro por ele. Né? Você deve fazer isso pelos seus filhos. Você deve orar para as pessoas que estão ao seu redor. E saber que a gente precisa ser obediente. A desobediência na nossa vida, ela traz muita legalidade para o inimigo atuar em nós. Né? Muitas portas se abrem quando nós desobedecemos. E mais uma história. Você vai ser edificado, parece. Né? A palavra do Senhor de fato é luz. E às vezes a gente acha que nós sempre temos uma tendência de olhar para os outros também, né? De jogar a culpa nos outros, como eu falei. E tinha uma mulher, uma historinha, queridos. Essa é legal. Tinha uma mulher que todos os dias ela sentava para tomar café da manhã com o seu marido. E aí, legal, tomar café da manhã com o marido, né? Bacana, ela estava fazendo certo. Começava certo o negócio. Mas ela sentava na frente da janela e ela olhava e ficava falando para o marido todos os dias. Nossa, como o lençol da nossa vizinha é sujo, amarelo, né? Ela não lava direito, não é limpinha a nossa vizinha. E depois de alguns dias, né, ela sempre falava que o lençol da vizinha não era limpo. A vizinha não sabia limpar o lençol, né? E depois, um dia ela sentou na mesa e disse para o marido: opa! A vizinha aprendeu a lavar roupa! O lençol tá branquinho, olha lá, meu bem, você viu como o lençol da vizinha ficou limpo hoje? E aí o marido falou assim para a mulher, né? Ei, meu amor, não foi o lençol que ficou limpo. Eu que limpei a vidraça da janela. Queridos, às vezes a gente acha, a gente coloca a culpa nos outros, né? A vidraça da casa dele estava suja. Aí a gente acha que é os outros. São os nossos olhos. Às vezes o nosso olho contaminado. Se você tiver com esse olhar na vida dos outros, para o seu vizinho, para a sua vizinha, você vai sempre achar que ele não é tão limpinho o suficiente. Às vezes a gente tem que dar uma lavada na nossa vidraça, na nossa vida, e dizer: Deus, conserta, tira essa sujeira da minha vida, porque eu quero, né, viver corretamente. Eu quero mostrar esse Deus verdadeiro para os meus sucessores. Amém? Amém, queridos? É tarefa nossa. E eu diria para vocês que é nobre tarefa, é feliz tarefa, é abençoada tarefa. E às vezes a gente tem medo de pensar que a gente vai servir de modelo para os outros. Porque às vezes a nossa casa, a nossa vida não está tão arrumada, não está tão ajeitada quanto a gente acha que poderia ser, né? Mas nessa noite, eu não sei como você saiu de casa, não sei como você passou a sua semana, se você teve suas lutas, os seus desafios. Talvez você pense que esse negócio de servir a Deus não vale a pena. Na minha casa está tudo dando errado, está tantas coisas acontecendo e eu não sou um bom testemunho, né? Mas essa noite o Senhor vem para dizer para você, querido, de que a palavra de Deus é poderosa. Você, geração, eu pensei nessa palavra, queridos, é gerar ação. Nós temos a incumbência de gerar uma ação na vida das pessoas. Elas precisam agir. Amém?
precisam agir. E elas vão agir porque elas estão inspiradas em nós. Amém? Amém. E a gente consegue, queridos, também somente ensinar, né? Aquilo que nós vivemos desse Deus verdadeiro. Se você for apaixonado por esse Deus, as pessoas também vão querer ser apaixonadas por esse único Deus. Se você perdoa, as pessoas também vão querer perdoar. Se você ama Jesus, as pessoas também vão querer amar Jesus, né? Mas às vezes você pensa, meu Deus, eu abro a Bíblia e não entendo nada do que está escrito aqui. Parece que nada flui na minha vida. Queridos, um dia comigo também foi assim. Eu abri a Bíblia e não entendia nada. Parecia que eu era surda, muda, burra, né? Eu não sou. Mas se você está nessa fase da sua vida e pensa, eu não entendo nada do que está escrito nessa palavra, e eu não tenho nada para ensinar. Queridos, a obra do Espírito Santo é completa. Ele está aí para te ajudar. Tem que começar. Tem que testemunhar. Tem que ver Deus vivo, real. Amém? E nós não podemos deixar um vácuo na história. Nós não podemos pensar que essa geração que nós vivemos hoje, não vai conhecer Jesus por nossa causa. Amém? Né? Se a coisa não está bem, Deus decidiu te usar, queridos. E vai ficar bem. Amém. Se não está bem, vai ficar bem. Recebe essa palavra, amado. Né? Nós precisamos conhecer a palavra. Nós só podemos ensinar aquilo que nós conhecemos. Então se esmere, leia. Nós temos o desafio do nosso relógio de oração. Nem vou perguntar, tá? Eu vou deixar para a sua consciência. Às vezes você pensa, eu nem vou botar meu nome aí, para ninguém saber que eu estou orando. Para nem ter compromisso. Queridos, nós não fazemos isso para cobrar você. Talvez você chegou à conclusão que você não ora. Que triste uma igreja que não ora. Temos mais uma semana para nos encorajar. Amém? Amém. Nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. Então, pegue essa palavra, né? Abra a sua Bíblia, diga, Deus, eu quero viver, eu quero praticar aquilo que o Senhor me ensina. Domingo após domingo, na célula, na minha leitura da Bíblia todos os dias, fala comigo, Deus, quero ensinar, mas me ensina. Amém, queridos? Comece em nós. Eu não aceito que essa geração, eu oro para Deus, e quando eu estava pensando nisso, eu disse, Deus, eu não aceito que essa geração não te conheça. Não aceito que isso fique estagnado aqui, que isso morra aqui. E é como aconteceu lá com Josué, porque Josué morreu, porque grandes líderes morreram, porque o avivamento já aconteceu. Vai passar por mim, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar dizendo, coitadinho de mim, eu só tenho pecado, não consigo me levantar, eu vivo aqui nessa igreja. Mãos à obra, queridos. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos recolher. Se você precisasse falar para a sua família o que é importante, o que ela deveria fazer, se você soubesse que hoje você vai morrer, você precisasse falar, reunir a sua família e falar para ela o que é importante ela saber, eu queria que você falasse para sua família: sirvam ao único Deus, vale a pena. Ele fez diferença na minha história e vai fazer também na sua. O que você falaria? O que você falaria para a sua futura geração? O que você está deixando de legado? O que você está deixando de legado? Pensa. Pensa.
Lá em Oséias a palavra diz que o povo carece, né? Morre por falta de conhecimento. Nós somos o povo de Deus e não queremos morrer por isso. Precisamos aprender a não ter vergonha do Senhor. Precisamos acreditar nisso tudo que nós falamos. Queridos, se o testemunho da minha família, nós temos erros. Quem convive com a gente sabe. Se ele não impacta a sua vida, se você não pode ser, eu não posso servir de inspiração para você, eu largo os pés. Eu vou embora. Não vale a pena. Se a minha casa não serve de testemunho e de inspiração para você, eu vou embora. A sua família, a sua casa precisa servir de inspiração para os outros. Isso é sério. Isso é sério. Gostaria que você pudesse levantar. Ore para Deus, para que essa obra do Senhor, essa referência, você e eu somos referenciais de Deus. Todos os dias, queridos, todos os dias, não é só aqui na igreja. E não é para ser aos trancos e barrancos. Já falei, se a coisa está ruim, Deus decidiu te usar. Feche os seus olhos. Se você tem vergonha, se o diabo te acusa, se você pensa, eu não quero assumir nada, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem na igreja, porque eu tenho vergonha, eu quebro isso na autoridade do nome de Jesus. Nessa noite, tome uma decisão de seriamente pensar naquilo que vai ficar para as suas futuras gerações, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Eles verão que você é apaixonado pelo único Deus. Eles sabem que você serve a Deus. Nós temos testemunhos e referenciais, queridos, tão lindos daquilo que Deus faz. Mas nós fechamos os nossos olhos. Muitas vezes nós só vemos a sujeira na vida dos outros. Nós acusamos, nós falamos mal. O lençol nem sempre está limpinho. Mas nessa noite o Senhor quer te trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que gera paz no teu coração. Diga para o Senhor: Pai, me usa, é apesar de mim. Queridos, na minha vida também é apesar de mim. Eu tenho falhas, eu sou pecadora, mas eu estou aqui, Deus, porque eu quero aceitar. Ajuda-me, Senhor, a fazer parte
na escola, na faculdade, no trabalho. Creia que você vai tocar. Se você não vai tocar, os seus filhos tocarão. Sim, nós cremos, Deus, que nós seremos pais de multidões. Nós cremos, Deus, que o nosso futuro será bem sucedido. Oh Deus, abençoa os jovens dessa igreja a terem famílias que serão constituídas debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Abençoa, Senhor, os casamentos nesse lugar. Abençoa os relacionamentos, a comunicação entre os casais. Abençoa, Senhor, os relacionamentos entre pais e filhos, entre mães e filhos. Pai, se na nossa casa nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, a partir de hoje, nós não queremos fazer um voto de dor, mas nós vamos, Deus, começar a orar, a ensinar, a profetizar, a abrir a nossa boca de crente, para dizer, para inculcar, para fazer diferença na vida deles. Que eles possam lembrar de nós como exílios testemunhos da tua palavra, como pessoas que vão fazer, que fazem e farão diferença. Nós não queremos ouvir de uma nação, de um Brasil que não serve ao Senhor. Nós não queremos ouvir de uma nação como os Estados Unidos, que já serviu ao Senhor, que não serve mais. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós erramos, nós pecamos, nos arrependemos, Senhor, e queremos dizer, Pai, começa de novo, recomeça. Eu estou aqui firme e forte, porque o Senhor me ajuda. Eu quero fazer diferença. Eu começo bem, eu vou terminar bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós não queremos só ouvir dos grandes avivalistas. O Senhor vai nos usar. Os milagres vão acontecer aqui também. As curas vão acontecer aqui também. A prosperidade também virá. Se faz tempo que você não ouve um testemunho, eles virão.